Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema, que é o problema F da primeira fase do Interif de 2019. E o nome dele é A Caminho para Birigui. Rapunzel faz um curso na área de computação no IFSP e gosta muito de algoritmos e estruturas de dados. O gosto pelo estudo é tão grande que este ano ela tomou a decisão de participar da segunda maratona Interif, que ocorrerá na cidade de Birigui. Lá, ela e os dois colegas do time, João e Maria, integrantes da equipe Historinhas, serão desafiados a resolver diversos problemas computacionais utilizando uma linguagem de programação. A dedicação do time Historinhas era tamanha que eles decidiram realizar, 3 dias antes do evento, uma concentração de estudos no sítio de João, que fica na pequena cidade de Sitiolândia. Entretanto, uma interprere ocorreu. Uma bruxa causou um temporal que durou 2 dias. Como consequência, diversas pontes haviam caído no estado, deixando diversas cidades isoladas. E agora, Rapunzel, João e Maria não sabem se existe um caminho de Sitiolândia até Birigui. Por outro lado, Maria conseguiu obter a informação dos trajetos que estão trafegáveis dentro do estado. Assim, ela está pensando em bolar uma solução para investigar se existe um caminho até Birigui. Você deve ajudar esse trio a solucionar tal questão. Afinal, se o time Historinhas não for ao segundo Interif, a maratona não terá a mesma diversão. A entrada é composta por um caso de teste. Na primeira linha do caso de teste há, separado por um espaço, um inteiro N, que está entre 1 e 100, que indica o número de cidades do estado, incluindo Sitiolândia e Birigui. E um inteiro M, que indica o número de ligações entre pares de cidades. Na segunda linha há, separados por um espaço, dois inteiros distintos S e B, que indicam, respectivamente, o índice da cidade de Sitiolândia e Birigui. Depois, seguem-se M linhas com os inteiros distintos U, entre U e N, e V, entre U e N, separados por um espaço, indicando que existe uma ligação entre as cidades de índices U e V. A saída do caso de teste deve apresentar a cadeia de caracteres A caminho até Birigui, se houver pelo menos um caminho que ligue Sitiolândia a Birigui. Caso contrário, deve se apresentar não existe caminho. Bom, esse problema, em questão de receber conexões entre cidades diferentes e testar caminhos, ele é muito parecido com o problema que a gente resolveu na aula passada, certo? Esse também é um problema onde a gente vai precisar modelar um grafo para descobrir a resposta. Só que ele tem um nível de complexidade a mais. Por causa que no problema da aula passada, a gente estava trabalhando com sugestões de caminhos que o programa dava pra gente e a gente só precisava saber se aquelas sugestões elas eram válidas ou não. Nesse programa aqui, é a gente que tem que testar várias soluções, a gente tem que recomendar vários caminhos. E a gente também vai validar nossas próprias sugestões para ver se tem ou não tem caminho até Birigui. E um caminho não necessariamente é uma conexão direta. Pode ser que eu precise passar por várias cidades para sair de Sitiolândia e chegar em Birigui, mas desde que tenha ponte entre todas elas é um caminho válido, certo? Então tem um grau de complexidade a mais, mas antes da gente pensar no que faz esse problema ser diferente do que a gente resolveu na aula passada, vamos focar no que ele tem de igual. Então, eu já sei que eu vou precisar modelar um grafo, correto? Então eu vou fazer o meu structzinho de vértice aqui. Deixa eu ver qual é o máximo de vizinhos que um vértice pode ter. É 100. Se eu tenho até 100 cidades, então um vértice ele pode ser vizinho de outros 99. Como 99 é um número pequeno, eu acho que dessa vez dá pra declarar fora do main a vizinhança. Porque um array de 99 chars é muito, muito menor do que um array de 999 ints.
Então esse é um tamanho que é compreensível até, dá pra deixar assim, hard-coded. E aí a segunda coisa que todo vértice tem é um contador de vizinhos que denomina-se o grau do vértice. E aí o vértices, eu vou chamar o tipo, dessa vez esse tipo vai chamar cidade. Porque os vértices agora não são mais os salões do Morro Seco. Agora eles são as cidades de São Paulo, eu acho, né? Não diz a cidade aqui, mas deve ser São Paulo. Então agora, para deixar um programa mais legível, ao invés desse struct eu nomear ele de salão, eu vou nomear ele de cidade. Reparem que o que está em azulzinho aqui, esse nome vértice, esse nome cidade, pode ser o que eu quiser. É qualquer coisa que eu julgar que vai fazer o meu programa ser mais legível. Correto? Agora que eu tenho o meu struct para fazer grafos, eu vou receber então. Isso aqui pode ser char. A quantidade de cidades e de pontes. E na próxima linha eu vou receber o índice. Qual é o número da cidade da Citiolândia? E qual é o número da cidade de Birigui? Tô escrevendo em caps lock por causa que eu não pretendo mudar os valores dessas variáveis ao longo do meu código, mas também eu não consigo declarar como const por causa que eu tô declarando uma linha e recebendo valor em outra. E Birigui. Então beleza, a gente já recebeu essas duas linhas aqui. Agora a gente tem que receber todo o resto da entrada, que são uma quantidade de linhas igual à quantidade de pontes. E aí cada linha dessa aqui ela vai representar um elo entre vértices do meu grafo. Então eu vou receber do mesmo jeito que eu recebi na aula passada. Para cada elo. Eu vou ter a origem e o destino. Antes de eu ficar indexando na vizinhança de cada elo. Na vizinhança de cada vértice. Eu tenho que criar meu mapa, primeiro de tudo. Então, meu mapa dessa vez ele vai ser um array de cidades, não vai ser um array de salões. A quantidade dele de entradas nele é cidades. E eu tenho que inicializar os valores de todos os graus para zero. Agora que eu tenho meu mapa, que todo grau começa em zero, posso fazer o seguinte. No array de vizinhos da minha origem, que eu tenho que corrigir,
Pra um a menos. E destino também. Citiolândia e Birigui também. Inclusive. No array de vizinhos da minha origem. No índice, que é o grau desse vértice. Opa. Eita. O que está acontecendo? Eu vou colocar o destino como mais um vizinho da minha origem. Se eu dei mais um vizinho para origem, então o grau da origem aumentou. E do mesmo jeito que origem vai até destino através desse elo, destino também vai até origem através desse mesmo elo. Aqui. Então até aqui, a gente fez tudo que a gente fez na aula passada. Estamos recebendo a cidade de São Paulo. Da mesma maneira que a gente recebeu o Morro Seco na aula passada. Mas agora vem o verdadeiro problema dessa questão aqui. Que é, como é que a gente vai testar os nossos próprios sugestões de caminho? Bom, uma das maneiras de fazer isso é na força bruta. Então eu vou começar em Citiolândia, que é de onde eu tô partindo. E aí eu vou fazer um desenho horrível pra exemplificar o que eu quero dizer. Vou partir de Citiolândia. De Citiolândia, eu vou ver todos os vizinhos que Citiolândia tem. E eu vou pra todos eles. E aí, em todos os vizinhos dos vizinhos de Citiolândia, eu vou visitar também. Todos os vizinhos dos vizinhos eu vou visitar. E aí, os vizinhos de todos os vizinhos de todos os vizinhos eu vou visitar também. E se eventualmente eu chegar em Birigui, quer dizer que tem caminho. Se eu não chegar em Birigui, quer dizer que não tem caminho. Parece que é muito trampo fazer isso, mas na verdade, essa é uma solução que é fácil de implementar, justamente por causa que eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar a Citiolândia aqui. E eu quero ir pra todos os vizinhos. Aí quando eu estiver em todos os vizinhos, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz em Citiolândia. Eu vou pra todos os vizinhos. Quando eu estiver no vizinho do vizinho, eu vou querer fazer a mesma coisa que eu fiz no vizinho, que é a mesma coisa que eu fiz em Citiolândia, que é ir pra todos os vizinhos. Então se eu escrever uma função pra ajudar a dar uma reduzida no meu código, se eu escrever uma função que pega um vértice e vai pra todos os vizinhos dele, eu consigo só ficar chamando ela de novo e de novo. Ao invés de ter que ficar copiando e colando código. Então eu vou criar outra função. Primeira vez que eu vou criar uma função que não é main no meu código. Essa função não vai retornar nada. Então ao invés de ser int, ela vai ser void. Vou dizer que o nome dela é caminha. E aí ela vai receber argumentos. Eu quero que ela receba o mapa. Por onde eu vou andar. E a cidade que eu tô agora. Que vai ser do tipo char. Eu só quero o número da cidade. Eu não quero a vizinhança inteira dela, nem o grau. Beleza?
Aí eu declaro a função em cima do main, mas eu defino a função embaixo do main. Isso é só uma convenção. Eu posso muito bem declarar e definir a função aqui em cima. Eu só não posso declarar e definir tudo embaixo do main, porque se eu chamar no main a função que eu estou declarando depois, o meu compilador vai entender que essa função não existe e vai dar erro. Mas agora a declaração em si pode ser tanto embaixo do main quanto em cima. Aí essa função caminha aqui, que eu vou escrever. Eu quero fazer o seguinte. Se eu cheguei em Birigui, eu quero dizer que existe. Eu preciso saber se eu cheguei. Outra coisa que eu preciso fazer também. Supondo que tenha um loop, ou um ciclo, no caso, no meu mapa. E eu fique preso nesse ciclo infinitamente aqui. Eu preciso ter uma maneira de quebrar esse ciclo, pra não ficar caminhando pra sempre e zoar, perdão, e zoar a execução do meu código com recursividade infinita. Pra eu saber quando que tá ficando estranho um caminho que eu tô tomando, eu só preciso lembrar o seguinte. Se eu tenho um grafo aqui com N vértices, por exemplo, esse aqui tem 6. No pior caso possível, vamos supor que isso aqui seja Sitiolândia. Aí esse aqui é Birigui. O pior caso possível, nesse gráfico, onde eu tenho 6 vértices, é que o único caminho que tem entre Sitiolândia e Birigui passa por todos os vértices. Mas mesmo se ele passar por todos os vértices, o tamanho dele ainda é a quantidade de vértices menos 1. Não tem como ser maior que isso. Certo? Então, até na pior das hipóteses, o maior tamanho que um caminho que é válido vai chegar a ter é a quantidade de vértices menos 1. Que no caso do meu código é cidades menos 1. Então, logo de cara, eu vou fazer uma função que chama ela mesma. Pra essa função aqui não explodir na minha cara e ficar fazendo recursividade infinita, as primeiras linhas de código que vão ter dentro delas vão ser a condição de parada para não ficar rodando pra sempre. Então eu vou além do mapa para ficar loopando e da cidade atual para eu continuar andando, eu quero ter um contador que vai me dizer quantos passos eu já dei nesse caminho. E eu quero ter um número máximo de passos para dar. E a primeira linha de código já vai ser o seguinte, ó. Se o contador de passos foi igual ao máximo de passos, quer dizer que eu já andei tudo que tinha pra andar, não saí do lugar. Então esse caminho aqui é ruim e eu tenho que parar de seguir com ele. Continue não, aqui é return. Primeira coisa então, da minha função vai ser a condição de parada. Aí a segunda coisa que eu tenho que ver é se a cidade que eu tô olhando agora,
é birigui. Mas tá vendo que tá vermelho aqui? É por causa que birigui eu tô declarando dentro de main. Mas eu quero acessar o valor na minha função caminha também. Então eu posso passar birigui como um argumento para minha função, ou como já está cheio de argumento e eu não quero ficar lotando, eu posso declarar Citioland birigui fora de main. Agora birigui existe no escopo dessa função aqui. Se eu cheguei em birigui, então não precisa mais ficar andando, que eu já estou onde eu quero. E existe caminho. Para no main eu saber que existe caminho, sendo que isso eu vou determinar na função caminha, eu preciso mudar um valor aqui que esteja no escopo das duas funções. Então, essa flag que eu vou setar aqui, eu também vou declarar ela fora das duas funções. Então, olha só. Eu tenho uma função chamada caminha, que ela vai pegar o mapa da cidade, vai pegar a cidade que eu tô, e vai ficar andando por todos os vizinhos, de todos os vizinhos, de todos os vizinhos, de todos os vizinhos, infinitamente, ou até eu chegar em Birigui, ou até eu exceder o meu limite de passo. Uma dessas duas coisas vai acontecer aqui, em cada caminho. Ou o caminho é ruim, ou o caminho é o que eu quero. Se não for isso, nem isso, quer dizer que é um caminho que tá acontecendo ainda. Se o caminho tá acontecendo ainda, eu quero fazer o quê? Eu quero ir para todos os vizinhos da cidade atual. Então, para todos os vizinhos. O que eu quero fazer no vizinho da minha cidade? Eu quero verificar isso aqui. E se não tiver nada, eu quero ir para todos os vizinhos do vizinho. Certo? Esse mesmo procedimento aqui que eu vou fazer para minha cidade atual, eu vou fazer para o meu vizinho. Se eu quero fazer a mesma coisa para o vizinho, eu vou chamar a mesma função. Quando a gente tem uma declaração de função, onde na definição dela tem uma chamada para si mesma, isso aqui é uma função recursiva. Dá um pouco de nó no cérebro, mas isso nada mais é do que o seguinte, ó. Eu quero fazer uma coisa em um valor. Se esse valor não é o que eu estou esperando, eu quero testar outro valor, mas eu quero fazer a mesma coisa. Se eu quero testar outro valor com a mesma coisa, eu vou chamar a mesma função, mas com outros argumentos. Então o mapa é o mesmo ainda. A cidade atual, na verdade, vai ser o vizinho. Não vai ser o índice, não vai ser o número do vizinho. Vai ser o vizinho em si. Então vai ser mapa. Vai ser o número do vizinho em si. Aí, o contador de passos vai ser o contador de passos mais um, porque eu vou estar dando mais um passo. E o máximo de passos vai ser sempre o mesmo. Recursividade nada mais é do que isso. Eu vou repetir o mesmo processo, mas eu vou repetir ele com valores diferentes.
E alguns iguais também, mas valores diferentes. Beleza, agora que eu tenho a minha função para caminhar infinitamente pelo grafo, eu tenho que começar ela em algum lugar. Então, depois de receber todos os elos, eu vou começar minha caminhada no mapa, partindo de Sitiolândia. Eu dei 0 passos, porque eu não comecei a andar ainda. E eu sei que o máximo de passos que eu posso dar é a quantidade de cidades menos 1. É o total de vértices menos 1. Eu vou andar nessas condições, partindo daqui, nesse mapa, o máximo de tantos passos. E se no final dessa caminhada inteira, em nenhum momento, existir caminho, então já era pra mim. Se existe caminho, eu vou printar. A caminho. Como é que é? Tem que ser exatamente igual tá aqui. Tudo maiúsculo. A caminho AT sem acento. Birigui. E contra barra N. E se não tem caminho, a negação disso. Então eu vou printar. Não, sem acento, tudo maiúsculo. Existe caminho. E contra barra N. Vamos ver se esse código funciona. Há caminho até Birigui. Tá correto. Próximo caso de teste. Não existe caminho. Está correto. Vamos ver o próximo. Há caminho até Birigui. Também está correto. Ó, tá ficando difícil vocês verem eu acertar o código de primeira, escrevendo, falando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas dessa vez rodou certinho, hein? Tô até feliz aqui, cara. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso quaisquer dúvidas, especialmente sobre recursividade ou sobre o método que eu usei pra determinar se tem caminho ou não tem, qualquer coisa assim, deixe nos comentários que eu faço questão de responder todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.